Bom, pessoal, vamos dar continuidade à aula de somatórios. Lembra que somatório é só uma revisão, que eu não costumo cobrar. Resolução de somatório em prova, nós vamos já, prometo, aí, na sequência, passar para aplicação, assim, para que eu uso essas fórmulas de somatório. Então, nós terminamos vendo o método da perturbação, e agora eu vou falar um pouquinho de duas outras coisas, bem rapidamente, prometo que esse vídeo vai ser rápido. Começando com uma técnica chamada de soma telescópica. Eu vou dar a intuição dela aqui para vocês passar, mas na verdade nós vamos ver que para os somatórios que a gente costuma precisar em computação, ela acaba nem sendo tão útil quanto o da perturbação. Mas olha só, equation para facilitar a explicação. Então vamos lá. A ideia é a seguinte: eu vou tentar escrever um somatório, fazendo manipulações neles, para chegar num formato desse aqui, ó, que é somatório de I igual a K até N, de A de I, menos o somatório de I igual a K até N, de A de I menos 1. E isso aqui acaba que dá a última parcela do somatório menos a parcela késima menos 1. Então, a última parcela menos a parcela késima menos 1. Vou dar um exemplo mais concreto, talvez vocês consigam enxergar melhor. Se fosse o somatório de I igual a 2 até N de I ao quadrado menos I menos 1 ao quadrado. Então, já manipulei algum somatório para chegar nesse formato. Tá? A grande graça da soma telescópica é manipular para chegar nesse formato. Então, ó, eu teria que o resultado é N ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1, dá N ao quadrado menos 1. Não precisaria ficar fazendo conta para chegar nesse resultado. Vamos entender isso. Ó. Esse somatório poderia ser decomposto nessas duas somas aqui. Ó. Essa soma de igual a 2 até N de I ao quadrado, menos essa outra soma aqui, de igual a 2 até N de I menos 1 ao quadrado. O I menos 1 aqui é para ser a iésima menos 1 parcela, né? Se eu expandir esses dois somatórios, vocês vão entender por que fica esse resultado aqui, ó, em cima. É coisa bem simples. Se eu expandir o primeiro somatório, ele é 2, porque o I começa com 2, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E qual que é a antepenúltima parcela? N menos 2 ao quadrado, a penúltima N menos 1 e a última N ao quadrado. Já o outro aqui, ó, então se eu puser aqui embaixo ele expandido, ele começa com 1 ao quadrado, que eu propositalmente separei aqui. Aí depois vem menos 2, menos 3, tudo ao quadrado, tá? Até menos o n menos 1 ao quadrado. Então ele acaba aqui. Então ele vai do 1 até o n menos 1 ao quadrado. E aí agora, ó, se vocês olharem que isso é uma subtração, o 2 ao quadrado tem alguém subtraindo, o 3 também, até o n menos 1 ao quadrado tem alguém subtraindo. Então se eu fizer isso de cima menos o de baixo, que é esse somatório menos esse, o que vai sobrar? Vai sobrar esse n ao quadrado aqui, ó, de bobeira, e esse 1 ao quadrado de bobeira, que é a primeira parcela do de baixo e a última parcela do cima. E isso é que dá aqui o resultado que a gente está vendo. Ó. N ao quadrado menos 1 ao quadrado. Essa é a ideia por trás da soma telescópica. Agora eu vou voltar para o PowerPoint. Bom, voltando para o PowerPoint, exemplo de somatório que é resolvido com a soma telescópica, que vocês vão poder exercitar aí depois. Né? Somatório de igual a 1 até n de I, de 1 sobre I que multipliquei mais 1, ele pode ser resolvido com a soma telescópica. Por quê? Porque dá para decompor essa fração aqui para chegar nessa fração. Então, somatório de I igual a 1 até n de 1 sobre I menos 1 sobre I mais 1. Isso, se eu multiplicar por menos 1 esse somatório todo aqui, ó, então fica menos. Aí eu tenho o somatório de igual a 1 até n, continua aqui dentro. E aqui dentro vai inverter os sinais. Ó. O menos 1 sobre I mais 1 vira 1 sobre I mais 1. E o 1 sobre I vira menos 1 sobre I. Então isso aqui, esse somatório inicial, é menos somatório de igual a 1 até n desse 1 sobre I mais 1 menos 1 sobre I. E aí eu entrei naquele formato da soma telescópica, porque o meu 1 sobre I mais 1 vai ser meu AI. E o meu 1 sobre I é o anterior a ele, o AI menos 1. Então se eu fizer
a nossa continha da soma telescópica, eu vou ver que é aquela história de pegar a última parcela do somatório com a primeira do outro. A última parcela do que está somando com a primeira do que está subtraindo. Né? E aí, isso então dá 1 sobre n mais 1, menos 1, aplicando a regra aí da soma telescópica. E aí depois é só desenvolver e o resultado é n que multiplica n mais 1. Aqui tem uma coisa de matemática de ensino básico aí que vocês precisam estudar para revisar aí como é que eu chego daqui para cá. Só lembrando que, de fato, essa técnica da sonda telescópica não vai ser muito útil para a gente, não vai ser tão útil quanto o da perturbação, mas é bom conhecer. Um outro recurso que você pode ter é não resolver o somatório, mas sim usar uma aproximação que dá o comportamento assintótico deles. Você pode aplicar a integral para isso. Né? Então, isso é uma coisa conhecida, se vocês lembrarem, quando vocês aprenderem integral, para explicar o que é integral, um livrinho lá de cálculo tem uns exemplos, uns gráficos que mostram barrinhas de somatório sendo feito. Você soma barrinhas. O somatório nada mais é do que somar barrinhas de largura 1, né? Porque a variável do somatório aqui, ó, ela cresce de 1 em 1. Então você pensa que são barrinhas de largura 1. Então é o começo daquela aula de cálculo, só que aí depois o professor de cálculo vai dizer que vai afinar essa barrinha até o limite da barrinha chegar a zero, não chegando a zero, até limite quando vai tendendo a zero de largura, faz com que você tenha um resultado que é a área debaixo da curva. A integral é o limite quando as barrinhas estão indo para zero. E o somatório é a barrinha largona de 1. Vai ficar uns buracos ali no meio, mas o comportamento assintótico você consegue obter. Aqui o exemplo. Não sei se fui muito claro, mas aqui é o exemplo. Ó, somatório de i igual a 0 até n de i é a integral com i indo de 0 até n de i. Tá? Ele não é igual à integral, mas eu posso dizer que ele é ordem disso aí, o custo dele. E isso dá ordem de n ao quadrado. Então, ordem de n ao quadrado. Então, aí, ó, para algumas integrais aí bem fáceis de lembrar, né? Se fosse o somatório de i ao quadrado, ele é O de n a terceira. Se for de i a terceira, é O de n a quarta, e assim vai. Mas, via de regra, você pode usar integrais. Se for o somatório de 1 sobre i, ele é O de log de n, porque a integral de 1 sobre i é log de n. Então, isso complementa a minha revisão sobre somatórios. Agora, antes de começar a aplicá-los, vou contar aqui para vocês quais são os somatórios que eu diria mais importantes para a gente lembrar. São somatórios que mais aparecem quando você vai fazer análise de algoritmos. Então, assim, de longe, você vai ter somatório de i aqui, que aparece muito. Então, você sabe que ele é n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Com uma frequência menor, você vai encontrar na análise de algoritmos a necessidade de resolver somatório desse aqui, do i ao quadrado, que é n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Tem do i a terceira, com uma frequência mais rara, na análise de algoritmo vai aparecer. Você também encontra aqui e ali o somatório de 1 sobre i, que dá ordem de log de n. A gente pode só arredondar aí para a ordem de log de n, mas ele é logaritmo natural de n mais uma constante. Aí tem a progressão geométrica, que aparece bastante, que é o i igual a 0 até n de a elevado a i, que é a elevado a n mais 1, menos 1 sobre a menos 1. Esse aqui, vocês podem usar como exercício para resolver pelo método da perturbação. Dá para resolver. Esse aqui. Está nos slides também, né? Mas no exemplo que eu dei no vídeo, se eu não me engano, eu pulei e resolvi um outro somatório. Então vocês podem resolver como exercício e depois dar uma conferida nos slides. E aqui o somatório da constante. Então, se você decorasse essas fórmulas aí de somatório, provavelmente você ia sentir falta raramente de outros somatórios na análise de algoritmos. Tá? Então fica essa dica para vocês. Nas provas de PA e daqui para frente, a gente vai assumir que esses somatórios têm a fórmula à mão. Você não vai precisar decorar nem ficar resolvendo somatório na hora de fazer a análise. Tá? Fechamos. No vídeo seguinte, nós vamos ver como usar esse conhecimento aí de somatórios para fazer análise de algoritmo. Vamos ver que quando você olha para um pedaço de código,
ele, em geral, assim, via de regra, no meio do processo de analisar quanto ele custa e descobrir qual é o comportamento assintótico da função de custo, você passa no meio do caminho por resolução de somatórios. Seja o programa recursivo ou não, via de regra, vai acabar caindo lá num somatório. Por isso que a gente fez uma revisão rápida de somatórios. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo.